Bom dia a todos, estamos começando mais uma live, estamos transmitindo a nossa live diretamente aqui de Manhuaçu. Eu sou Josué da Silva Andrade, sejam muito bem-vindos à nossa página Verdade que Liberta, também a nossa página oficial do Facebook, né? Provavelmente também a página Estudo Bíblicos e Evangelismo, são essas... Página não, perdão, grupo, né? E essa é a nossa live que estamos começando agora, são 11 horas e 33 minutos, atrasamos um pouquinho, tive um pequeno contratempo aqui, ajeitando as coisas, né? Mas estamos diretamente aqui, transmitindo para você. Nosso desejo hoje é darmos continuidade ao estudo que estamos fazendo sobre a igreja local, sobre as reuniões da igreja. Então vamos lá ao nosso texto bíblico hoje. Eu estou transmitindo hoje do celular. A vantagem do celular é que a live sai, além dela sair com a qualidade de imagem melhor, ela não está agarrando muito também, né? O celular parece que ele é mais potente do que o meu notebook nessa questão aí. Estamos tendo a companhia do nosso irmão Hugo, né, lá de Vitória, Espírito Santo, lá de Cariacica. O irmão Hugo reúne lá na igreja de Porto de Santana, né? Seja bem-vindo, irmão Hugo, à nossa live. É um prazer ter você conosco aqui, né? Então, muito obrigado por sua companhia. E vamos ao texto bíblico, para nós lermos, depois nós vamos fazer uma oração. Hebreus, nós vamos estar lendo em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Hebreus, capítulo 10, versículo 24. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns, antes façamos as demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Mas o escritor aos Hebreus, melhor dizendo, ele fala sobre isso, né? Nós não deixarmos de congregar-nos, como é costume de alguns. Não deixarmos de reunir-nos. O escritor aos Hebreus está deixando bem claro isso, né? Que nós não devemos deixar-nos de reunirmos, como é costume de alguns. Então, deixar de congregar-nos. Então nós estamos estudando sobre as reuniões da igreja. Nós já consideramos algumas coisas em relação a isso, né? Nós já vimos que a igreja não é como Israel, que tinha sua vida diária e seu serviço religioso regulados por mandamentos pormenorizados. Também nós vimos que a igreja não é ordenada a dia de festa, nem de abstinência ou jejum, nem sequer quanto ao horário de reuniões. Não existe essa história de que temos que guardar tal dia, tal festa. Existem muitas polêmicas relacionadas a isso, né? Sobre a comemoração. A igreja deve ou não comemorar o Natal? A igreja deve ou não comemorar a Páscoa? São discussões particulares no meio do povo de Deus, porque a igreja não é ordenada a dia de festas, né? E nem a dia de jejum, como tinha em Israel, né? O Yom Kippur, né? O dia da expiação, o dia do perdão. Nem sequer quanto ao horário de reuniões. É a igreja local, os irmãos de uma localidade, dependendo das circunstâncias, da disponibilidade de cada irmão, é que vão estabelecer o horário para eles reunirem conforme for essa... E esse horário ele pode ser mudado de acordo com a necessidade, conforme for surgir necessidades. E existe
complicações, né? Às vezes há necessidade de mudar o horário para ser mais favorável a todos. Não, a igreja que sempre reuniu nesse horário, sempre vai reunir nesse horário. Então, questão de zelo tradicional, sabe? Porque a tradição, é o costume daquela igreja local, não pode mudar o horário, né? Enfim, eu não vou entrar nessas questões, mas a igreja não tem isso nas escrituras sagradas. Vai depender das circunstâncias, da disponibilidade de cada um e etc. Só que nós temos registrados na palavra de Deus o exemplo da igreja primitiva, que é o princípio, ou os princípios que nós devemos seguir. Então nós já consideramos a reunião do partir do pão, né, a ceia do Senhor, deve ser celebrada todo o primeiro dia da semana. O objetivo da ceia do Senhor é lembrar do Senhor Jesus Cristo, e ao lembrarmos do Senhor Jesus Cristo, nós prestamos adoração ao seu bendito e santo nome. Então, na minha compreensão, o meu entendimento, a única reunião da igreja que pode ser chamada verdadeiramente de culto é a ceia do Senhor. Porque a palavra culto é prestar homenagem à divindade, no caso é prestarmos homenagem a Deus, né? É nos ocuparmos tão somente exclusivamente com Ele, reconhecendo os seus atributos inerentes, ou seja, aquilo que Ele é, onipotente, onisciente, onipresente, santo, justo, eterno, único, maravilhoso, majestoso, soberano, misericordioso, justo, enfim. E louvar, né? Louvar é reconhecer as obras, né? de uma pessoa, de um ser, né? De alguém. Então, quando adoramos a Deus, adoramos pelo que Ele é. Quando louvamos a Deus, nós louvamos pelo que Ele faz, pelo que Ele fez e pelo que Ele faz. Louvor e adoração andam juntas, né? Eu só quero destacar, não é nosso assunto, mas deixa eu destacar isso aqui. Nem todo louvor é um cântico e nem todo cântico é um louvor. O pessoal geralmente associa louvor somente a cântico. E uma pessoa pode louvar a Deus orando, uma pessoa pode louvar a Deus falando, conversando, né? Pregando ou conversando pessoalmente com outras pessoas. Então, chamar os cânticos de louvor é um erro, tá? Tem cânticos que realmente são louvores. Claro que sim, tem hinos que realmente são louvores a Deus. Mas nem todo o hino é um louvor e nem todo louvor é um hino. Então, a gente associa isso aqui a um erro muito grande. Outra coisa, já ouvi pessoas dizendo erroneamente sobre a questão a igreja fulana de tal não tem louvor, ou seja, não tem um grupo de pessoas que vão para frente e cantam. Às vezes várias circunstâncias. Só que peraí, quando toda a igreja está reunida, né, a congregação e os irmãos cantam, eles não estão louvando a Deus, não? Se aquele canto é um louvor, eles não estão louvando a Deus? Quando um irmão ora, dirigindo-se à reunião diante de Deus em oração, a igreja a Deus em oração, e aquele irmão reconhece as obras de Deus, né? A encarnação do Senhor Jesus Cristo, a sua vida perfeita, a sua obra perfeita, a sua morte na cruz do Calvário, a sua ressurreição, a sua redenção, o seu perdão, e ele vai mencionando isso, e a igreja diz amém. A igreja não está louvando com aquele irmão, não? Aquilo ali não é um louvor, não? Sabe, eu estou colocando isso aqui para as pessoas pensarem nisso. Quando alguém fala que na igreja que reúne em tal lugar não tem louvor, porque geralmente fala isso porque lá não tem um grupo de pessoas que cantam, né? E não tem aquele período que é dedicado à música.
Tá? E aquilo é erroneamente chamado de período de louvor, porque muitos hinos daqueles que são cantados, muitas músicas daquela, tem algumas que eu nem sei se a gente pode chamar de hino, não é louvor, não está reconhecendo as obras de Deus. Tá? Você vai me dizer que aquela música raridade, que chamam de raridade, você vai me dizer que aquilo é um louvor. Você vai me dizer que aquela música Sabor de Mel, aquilo é louvor. Não. Aquilo é antropocêntrico, aquilo tem no centro. E Deus como escravo, como servo do homem. Aquilo não pode ser chamado de louvor. Nunca. Não é nosso assunto, desculpa. Eu estou desabafando, porque de vez em quando a gente ouve uns absurdos sendo falado no meio do povo de Deus, e às vezes a gente... né, e parece que a pessoa fala isso para mexer com a gente. O que destaca a falta de conhecimento bíblico da maioria das pessoas. Já consideramos a questão da reunião de oração coletiva, quando a igreja reúne para oração, e as reuniões de oração devem ser o reflexo da vida de cada servo e serva de Deus, de cada membro daquela igreja. Ou seja, quando nós reunimos para orar, quando nós estamos reunidos para orar, as orações que serão feitas devem ser o reflexo da minha vida pessoal e da vida pessoal dos meus irmãos de oração. Existem muitas pessoas, infelizmente, que só oram quando oram nas reuniões da igreja. Está errado isso. Tá? Eu acho que eu não falei isso da outra vez, mas é bom a gente destacar isso aqui. E vimos a reunião, foi o último estudo que tivemos, a reunião para a pregação do Evangelho, onde falamos sobre como deve ser o evangelismo bíblico. Então, nós consideramos essas coisas em relação à pregação do Evangelho. Pois bem, hoje nós pretendemos estudar sobre a reunião para o estudo da palavra de Deus. Então, e deixa eu destacar bem claro que essas são as 4 reuniões regulares de uma igreja local. Um grupo de salvos, de pessoas salvas pelo Senhor Jesus Cristo, pessoas que foram convertidas ao Senhor Jesus Cristo através do Evangelho, pessoas que nasceram de novo, arrependeram de seus pecados, creram no Senhor Jesus Cristo, e eles, atraídos pelo Espírito Santo, o Espírito Santo move a mente e o coração deles à pessoa do Senhor Jesus Cristo, e eles decidem formar uma igreja local, né? Um grupo de salvos atraídos ao nome, somente ao nome do Senhor Jesus Cristo. Esse grupo de salvos, né, precisam praticar essas 4 reuniões, porque a gente vê esse princípio nas Escrituras Sagradas. Primeira reunião, partir o pão, né? Acontecia todo o primeiro dia da semana na igreja primitiva, e esse é o princípio que nós devemos seguir. Essa história de reunir uma vez por mês para celebrar a ceia do Senhor não está certo, ou uma vez por ano, de 15 em 15 dias, não está certo. É claro, eu quero deixar isso bem claro. É claro que é melhor celebrar uma vez por mês do que não celebrar de maneira nenhuma. Só que não é o princípio bíblico. Não é o princípio bíblico. Não é o modelo do Novo Testamento para uma igreja local. Celebrar de 15 em 15 dias é melhor do que não celebrar. Aliás, é até melhor do que celebrar uma vez por mês só. Só que esse não é o modelo bíblico. Celebrar uma vez por ano nem se fala, né? Alguém até uma vez sugeriu o seguinte: conversando com alguém de um grupo que celebrava a ceia uma vez por ano, aí esse alguém, não, nós só celebramos uma vez por ano,
a pessoa apresentou os argumentos, aí esse irmão virou para essa pessoa e falou: então vocês não celebram a ceia do Senhor, vocês celebram a Páscoa. Vocês estão debaixo, ou vocês se colocaram debaixo do sistema mosaico da lei. A Páscoa deveria ser celebrada uma vez por ano. E infelizmente tem grupos e tem irmãos que confundem a ceia do Senhor com a Páscoa, e são duas coisas diferentes. É claro que a ceia do Senhor foi instituída, foi instituída de uma celebração da Páscoa, ou seja, o Senhor Jesus Cristo com os apóstolos estava celebrando a Páscoa. Judas sai para trair o Senhor Jesus Cristo, estou resumindo aqui a situação. Então o Senhor Jesus Cristo pega um pão da Páscoa e pega um cálice da Páscoa, e esse pão e esse cálice da Páscoa ele vai instituir a ceia do Senhor com os 11. Bom a gente destacar isso aqui, com os 11. Quando a gente estudar sobre a ceia do Senhor, a gente vai entrar mais detalhadamente nisso. Então, a ceia do Senhor é uma coisa, a Páscoa é outra coisa completamente diferente. São duas coisas distintas. A Páscoa deveria ser celebrada por Israel uma vez por ano. A ceia do Senhor deve ser celebrada pela igreja local todo o primeiro dia da semana. Esse é o princípio que nós encontramos no Novo Testamento. A reunião para oração coletiva, aí isso vai depender da localidade, se vão reunir uma vez por mês, se vão reunir uma vez por semana, se vão reunir todos os dias do mês para oração. Oxalá se isso acontecesse, e se essa reunião, a reunião de oração coletiva, fosse praticada todos os dias pela igreja, tivesse como uma igreja local, para mim, na minha opinião pessoal, o ideal seria isso. Eu creio que a igreja primitiva fazia era todo dia esse tipo de reunião. Os irmãos reuniam para orar uma vez por dia. Todo dia. Eu entendo, estou falando, é minha compreensão. Se você estudar o livro de Atos dos Apóstolos, dá a entender isso, que os irmãos reuniam para orar todos os dias. Reunião para a pregação do Evangelho, eu creio que ela não deve ser limitada somente à reunião de domingo à noite, como é praticado em muitos locais, em muitos lugares. Eu creio nisso. Ela deve ser feita com mais frequências e não deve ser feita só no salão de reuniões das igrejas, ou no local onde as igrejas se reúnem. Em algumas regiões do nosso país é chamado de casa de oração. Então eu não creio que deve ser somente a domingo à noite, às 7h30 da noite, e não deve ser feita somente no salão de reuniões, mas isso vai depender da visão espiritual de cada igreja local e desses irmãos desejarem realmente evangelizar a cidade onde eles residem, onde eles moram, onde está estabelecida aquela igreja local. E reunião para o estudo da Palavra de Deus. Essas 4 reuniões são regulares, ou seja, deve ser praticada constantemente pela igreja de Deus, por uma igreja local, que segue, que procura, que zela pelo padrão do Novo Testamento para a igreja de Deus. Então, Atos capítulo 2, versículo 42... E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Depois vai falar no partir do pão, já consideramos a ceia do Senhor. Na comunhão e nas orações. Então, nós já consideramos o partir do pão, nós já consideramos as orações. A doutrina dos apóstolos aqui é importante a gente destacar isso. A igreja primitiva perseverava. Ou seja, havia com certeza vários conflitos. Eles eram atacados pelos judaizantes, tanto os fariseus quanto os saduceus. Eles eram atacados pelo paganismo,
mas eles não cediam para o judaísmo, seja da linha farisaica, seja da linha dos saduceus, também não cedia para o paganismo. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, naquilo que os apóstolos ensinavam. A gente tem que entender que os apóstolos estavam vivos, nesse contexto aqui, estavam vivos, estavam ali com eles, ensinando a eles oralmente sua palavra, e isso é chamado nas Escrituras Sagradas de ministério da palavra pelos próprios apóstolos. Os apóstolos continuamente faziam aquilo, seja individualmente, pessoalmente, seja coletivamente com a igreja reunindo. Os apóstolos sempre aproveitavam as oportunidades, a gente vai ver isso daqui a pouco, para ensinar a palavra de Deus, para ensinar as verdades do Novo Testamento. E os apóstolos e servos de Deus do primeiro século, né? Porque, por exemplo, a carta a Tiago, embora alguns atribuem a Tiago o apóstolo, mas na realidade a carta a Tiago ali era irmão do Senhor Jesus. Ele estava no grupo dos primeiros discípulos, porém ele não era um dos 12 apóstolos. Não é 11, não, é 12. Judas veio a trair, mas foi substituído por Matias depois. Mas no caso, Tiago ali era irmão do Senhor, ele não era um apóstolo. Ele fazia parte do primeiro grupo de discípulos, mas não era um apóstolo. Tem também o caso de Judas, né, que Judas também não era um apóstolo, era irmão do Senhor Jesus Cristo também, irmão de Tiago. Ele não se apresenta como irmão do Senhor, mas como irmão de Tiago. Enfim, o caso ali é que essa doutrina dos apóstolos tem, por exemplo, o evangelista Lucas, fazer parte do grupo dos primeiros discípulos, mas não era um apóstolo. O evangelista Marcos, né, também não era um dos apóstolos, mas fazia parte do grupo dos primeiros discípulos. Mateus era um apóstolo, João era um apóstolo. Enfim, mas essa é a beleza do Novo Testamento, né? Apóstolos, pessoas que conviveram com o Senhor Jesus Cristo, escreveram as Escrituras Sagradas, que fazia parte daquele grupo dos 12 escolhidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo, mas também pessoas que fez parte daquele primeiro grupo de discípulos, mas que não era um apóstolo. Mas também Deus os escolheu para escrever o Novo Testamento e os usou para escrever o Novo Testamento. Isso é uma beleza da inspiração plena e verbal das Escrituras Sagradas. Mas o caso aqui é que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Então isso indica o quê? Indica que constantemente os apóstolos ensinavam a palavra à igreja. No caso ali, a igreja em Jerusalém, né? Mas as igrejas de Deus de uma forma geral. Eles viajavam constantemente e sempre aproveitavam a oportunidade que surgiam para estar ensinando a palavra de Deus. Uma dessas oportunidades, por exemplo, é o que está registrado em Atos, capítulo 15, versículo 30. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, e tendo reunido os discípulos, vai ter tradução que vai dizer tendo reunido os discípulos, tendo reunido a comunidade, tendo reunido a igreja, né? Entregaram a epístola, versículo 31, quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. É claro que essa epístola aqui era que os apóstolos haviam escrevido às igrejas depois da decisão que tomaram da reunião extraordinária que foi realizada pela igreja de Jerusalém por causa da questão que havia acontecido em relação à circuncisão.
Isso está no capítulo 14 de Atos, capítulo 14 e 15. Mas no caso aqui, é que chegaram à decisão, chegaram à conclusão, escreveram uma carta, né, os apóstolos escreveram a carta e enviaram às igrejas. E ao enviar essa carta às igrejas, as pessoas que foram enviadas, né, me parece que, salvo engano, né, Silas fazia parte dessas pessoas, elas foram a Antioquia, né, e reuniram a igreja e entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Então você observa aqui que reuniram a igreja, leram a epístola, ou seja, a epístola continha o ensino dos apóstolos, a decisão que eles chegaram naquela reunião que tinha ocorrido, que tinha acontecido. Então, ao chegarem naquela conclusão, escreveram aquela carta e ao chegarem, leram e a igreja se alegrou. Então a gente observa que o objetivo de uma reunião de estudo bíblico é levar conforto, consolo para aqueles que, principalmente os recém-convertidos, né? Porque quando uma pessoa se converte, quando uma pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, ele nasce de novo e começa a ter contato com a palavra de Deus e procura obedecer os ensinos da palavra de Deus, automaticamente ele vai entrar em conflito consigo mesmo, com o mundo e com o inimigo de nossas almas, né? Os nossos 3 inimigos que adquirimos ao nos converter. E são inimigos que estão 24 horas nos atacando. Quando não é a nossa natureza pecaminosa, a nossa carne, é o mundo nos oprimindo, é um inimigo tentando nos atacar de alguma forma. Então, ao ouvirem o conteúdo da carta, se alegraram pelo conforto recebido. Assim, a palavra de Deus, ela traz conforto, ela traz consolo para aqueles que ouvem. É a necessidade da igreja reunir e a palavra de Deus ser lida, e a palavra de Deus ser explicada, a palavra de Deus ser ensinada, para que os salvos sejam confortados, sejam consolados. Um outro texto que nós vamos observar também essa prática é Atos capítulo 20, versículo 7. Está dentro do contexto da igreja reunindo para partir o pão, mas é algo que eu acho interessante isso. Atos capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, reunidos os discípulos com o fim de partir o pão, segundo a corrigida fiel, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, então Paulo no dia imediato ia ter que viajar, ia ter que sair de viagem, né? Exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Prolongou o seu discurso até a meia-noite. A fiel, né, vai dizer assim, falava com eles e prolongou a prática, né, a pregação. Tem uma tradução aqui que eu acho ela interessante. E, por exemplo, ela vai dizer o seguinte, a versão católica. Perdão. No primeiro dia da semana estávamos nós reunidos para partir o pão. Paulo, que devia partir no dia seguinte, dirigia a palavra aos fiéis. Olha só isso. Dirigia a palavra aos fiéis. Né? Prolongou o discurso até a meia-noite. Então, ou seja, aproveitando, os irmãos reuniram para partir o pão. Esse foi o motivo deles reunir. Eles não reuniram para ouvir o ensino do apóstolo Paulo, mas foi para partir o pão, para celebrar a ceia do Senhor. Mas o apóstolo Paulo, aproveitando aquela oportunidade,
né? E ele ia ter que seguir viagem no outro dia, e eu acho interessante isso aqui. Qual que é a preocupação do apóstolo Paulo? Não é com descanso, né? Não está com a viagem. Ele iria viajar, mas ele está preocupado em alimentar aqueles irmãos, alimentar aquelas ovelhas sedentas, né? Ansiosas do ensino da palavra de Deus. E ele vai falar, ele vai transmitir a palavra de Deus àqueles irmãos. E o que eu acho interessante, o texto diz que ele prolongou até a meia-noite. Teve a questão ali que aconteceu com o público, que caiu da janela. Mas algo que eu acho precioso, e você vai observar o seguinte. Nos versículos... Atos capítulo 20, depois que Públio caiu, né, Paulo abraçou inclinando sobre ele, né, não vos perturbeis que a alma nele está, ou seja, alguns entendem aqui que o apóstolo Paulo ressuscitou, né, foi usado por Deus para ressuscitar a Públio. Aí Paulo, versículo 11, né, fez uma refeição, partir o pão, que é uma refeição que ele fez ali entre o seu discurso, né? Teve uma hora que ele sentiu necessidade de se alimentar, foi se alimentar, e comendo, aí voltou e lhes falou largamente até a alvorada, até ao amanhecer, e assim partiu. Eu não sei, supondo que a igreja reuniu em torno das 6 horas da noite. Estou supondo, tá? O texto não diz isso, mas eu estou supondo, em torno das 6 horas da noite. Ele foi até a meia-noite. Teve aquele incidente com o Públio e tal, mas depois ele foi até o romper da aurora. A disposição do apóstolo em ensinar a palavra de Deus. Extraordinária. E não só isso, mas a disposição daquela igreja, daqueles irmãos ali, em ouvir o ensino da palavra de Deus. É de admirar. É de admirar. Eu sou claro sobre isso. Eu entendo que as coisas de Deus têm que ser feitas com ordem, têm que ser feitas com decência. Eu não sou a favor de fazer, embora às vezes isso acontece, mas eu não sou a favor de prolongar demais o assunto, de prolongar demais a mensagem. Eu não sou a favor disso. Nem todas as pessoas estão dispostas a ouvir, infelizmente. E uma coisa que eu aprendi é que a gente tem que falar a palavra de Deus com quem quer ouvir. A todos, mas uma vez que a pessoa demonstra rejeição, não adianta ficar insistindo com ela. Não adianta ficar perdendo tempo. Isso é lançar pérolas aos porcos. Você fala o evangelho para a pessoa e ela não demonstra nenhum interesse, não demonstra, e muitas das vezes vem a zombar, vem a escarnecer da palavra de Deus. Deixa ela para lá. Deixa ela com a sua zombaria, com o seu escárnio para lá. Deus vai tratar com ela no tempo dele e na hora dele. Não é que a gente deseja isso, né? Mas isso é claro na palavra de Deus. A gente deve orar para que essa pessoa tenha o coração quebrantado, que essa pessoa tenha a mente sensibilizada pelo Espírito Santo para vir ouvir o Evangelho, mas ali naquele momento, naquela hora, não é para você tentar. Você vai lançar pérolas aos porcos. Infelizmente eu já fiz isso. Mas coisas que acontecem com quem é recém-convertido, com quem não tem conhecimento e entendimento de como as coisas no reino de Deus funcionam, mas à medida que a gente vai apanhando e vai aprendendo, vai errando, mas vai aprendendo, né? Então, vi que a pessoa não está interessada, eu não insisto. Mas agora a pessoa mostrou interesse, a pessoa faz perguntas, não para te provar, para te testar, mas ela faz perguntas porque ela realmente quer aprender. E ela tem prazer em abrir a Bíblia, ela tem prazer em procurar, em estudar a Bíblia Sagrada. Aí a gente tem que aproveitar.
A gente tem que aproveitar essas oportunidades que Deus nos concede. Mas você observa nesse texto tanto o apóstolo disposto a ensinar a palavra de Deus, assim como a igreja também a ouvir. E hoje, quando a mensagem chega nos 30 minutos, já tem irmãos olhando no relógio e olhando para o pregador, se toca. A maioria das igrejas, a reunião tem que ter 1 hora certinho. Se passar da hora certinho. Isso quando não acontece de passar a maior parte, 30, 40 minutos com cânticos, teatros, muitos não usam teatros, né? Chamam de dramatização, chamam de dinâmica de grupo. Então, gasta-se tempo com estas coisas, mas não gasta-se tempo com a leitura e exposição da palavra de Deus nas reuniões da igreja. E se a igreja está reunida para estudar a palavra de Deus, ela está reunida para estudar a palavra de Deus. Ela não está reunida para ver teatro. Ela não está reunida para ouvir música. Ela está reunida para estudar a palavra de Deus. A gente tem que ser claro com isso aqui. E a igreja precisa valorizar a palavra de Deus. Existem muitas igrejas que dizem que reúnem para estudar a palavra de Deus. Mas o que se perde de tempo com atrativos, com entretenimento, é uma brincadeira. Isso quando o irmão que vai, ou a pessoa que vai para frente pregar, ela não vai expor, ela não vai falar de acordo com os oráculos de Deus. Você sabe o que ela vai fazer? Palestra de autoajuda. Ou palestra motivacional. Ou então ela vai discursar sobre filosofias, mas não sobre a palavra de Deus, na sua pureza e simplicidade. Isso quando ela não vai usar o púlpito como um palco de stand-up. Ela vai ficar passando o tempo ali fazendo piadas, fazendo a plateia rir, fazendo o público rir. Você não está lá para motivar, para dar palestra motivacional. O pregador não está lá para poder... O pregador não está lá para poder dar palestra de autoajuda. O pregador não está lá para fazer as pessoas rirem. O pregador está lá para ensinar a palavra de Deus, para falar de acordo com os oráculos de Deus. Isso sem falar de que quando o pregador muitas das vezes abre as escrituras sagradas e vai ensinar as escrituras sagradas, a ensinar aquilo que a igreja realmente está precisando ouvir. Essa igreja que, por falta de zelo da sua liderança, tem se conformado com o mundo, né, tem pegado a forma do mundo. Romanos capítulo 12 nos ensina isso, né, que nós não devemos nos conformar com o mundo, ou seja, apanhar a forma do mundo. E muitas igrejas, as suas reuniões não estão sendo reuniões bíblicas, mas sim estão sendo clubes recreativos. Deixou de ser uma reunião bíblica, mas sim, as pessoas estão ali para passar o tempo, para matar o tempo. Não está ali para ouvir a palavra de Deus. Não está ali para ouvir o assim diz o Senhor. Mas está ali para poder dançar, bater palmas, contrair, rir, divertir, arrumar uma namorada, arrumar um namorado. Sabe? A igreja local, ela deve reunir para estudar a palavra de Deus. E se ela vai reunir para estudar a palavra de Deus, ela tem que se ocupar com a palavra de Deus. Com os oráculos do Senhor, com a verdade de Deus. Ela tem que se ocupar com as santas escrituras sagradas. Mas e se o irmão que subiu lá para frente e não pregou a palavra de Deus? Esse irmão não deve mais subir no púlpito para pregar. A não ser
que ele arrependa, né? Ou seja, usar o tempo que é dado para o estudo da palavra de Deus para fazer piadas ou para dar palestra motivacional ou para dar palestras de autoajuda. Ele tem que se se a igreja reuniu para estudar a palavra de Deus e a pessoa não foi lá ensinar a palavra de Deus, isso é um pecado. Deus está querendo, pela sua palavra, alimentar o seu povo e o seu povo está recebendo veneno. E, infelizmente, isso tem acontecido. E ai, se alguém falar alguma coisa. Eu tenho ouvido da tristeza no coração da gente. Existe extremismo? Existe, com toda certeza. Sem sombra de dúvida. Existe exclusivismo? Existe, com toda certeza, sem sombra de dúvidas. Existe liberalismo? Quando eu estou falando de liberalismo, na realidade não é liberalismo, né? Chama-se liberal, mas não é liberal. O liberal nas escrituras sagradas quando a palavra de Deus ensina, né? Aquele que dá, aquele que oferta com liberalidade, ou seja, com generosidade. O liberal na Bíblia está relacionado a uma pessoa que está disposta a se dar, a gastar e a ser gasto na obra de Deus. Então, às vezes, fala de teologia liberal, mas na realidade não é teologia liberal, é teologia libertina. É libertinismo. Confunde-se muito hoje libertinismo com liberalismo. Liberalismo é uma coisa, libertinismo é outra coisa. Tá? E o que é chamado hoje de liberalismo é libertinismo, ou seja, a pessoa fazer aquilo que é certo aos seus olhos. Não existe, tudo é relativo. A minha verdade não é a sua verdade. A verdade depende do ponto de vista de cada um. Não existe absolutos. A gente vive nessa época, né? Então confunde-se muito os termos. Mas a questão é que existe libertinismo? Existe libertinismo. Sem sombra de dúvida. Só que às vezes a gente vê injustiças acontecendo. Eu conheço irmãos que são ensinadores zelosos da palavra de Deus. E que ensinam a palavra de Deus na direção do Senhor, na dependência do Senhor, são fiéis àquilo que eles ensinam da palavra de Deus. Eles ensinam com fidelidade, mas são taxados injustamente. Injustamente são taxados de extremistas, exclusivistas, radicais, legalistas. Irmãos que, por exemplo, a gente já convidou irmãos para dar uma série de estudos bíblicos aqui. A gente convidou. Aí ficaram sabendo que a gente convidou esse irmão e alguém já veio fazer. Eu devia ter convidado o irmão. Por quê? Porque o irmão ele é extremista. Porque o irmão ele é exclusivista. Esse irmão ele é legalista. E a gente ficou com medo. Nós ficamos com medo. O local ficou com medo de receber o irmão. O irmão veio e trouxe o ensino da palavra de Deus. E a gente foi conversar com o irmão, foi conviver com o irmão nos dias que ele teve com a gente. Uma imagem completamente errada que passaram pra gente. E a gente observa irmãos libertinos. São libertinos. Sabe? Deixam claramente que a Bíblia destacam claramente. Eu nem sei se eu posso chamar essas pessoas de irmãos, tá? Mas são pessoas que deixam claramente que a Bíblia não é a palavra de Deus. Que os milagres do Senhor Jesus Cristo, por exemplo, a multiplicação de pães, não foi multiplicação. Que Jonas é um mito. Gênesis capítulo 3 é um mito. Deus não criou gente, tá?
Se Gênesis capítulo 1, 2 e 3 não são literais, se o pecado não entrou no mundo por um homem, que é o que está relatado ali, né? Adão, o pecado de Adão, e muita gente fala do pecado de Eva, mas não é o pecado de Eva, é o pecado de Adão. Não foi enganado. O pecado entrou no mundo por um homem, não foi por uma mulher, foi por um homem. A mulher foi enganada, o homem não. É o homem que foi responsabilizado pela entrada do pecado no mundo. E se a gente destrói isso, a gente destrói a doutrina do pecado. E daí vem a ideia do relativismo, que não há verdades absolutas, que a verdade depende do ponto de vista de cada um. A minha verdade não é a sua verdade. Não é a minha verdade, não é a sua verdade, é a verdade da Bíblia. A palavra de Deus, ela é absoluta, e o que ela fala que é sim, o que ela fala que é não. O que ela fala que é errado, pronto e acabou. E muitos irmãos que são ensinadores bíblicos, por afirmarem verdades bíblicas absolutas, têm sido taxados de extremistas, de exclusivistas. Têm sido taxados de legalistas. Mas não, são irmãos bíblicos que estão ensinando as Escrituras Sagradas. Eu fico, eu fico pensando no privilégio que esses irmãos tiveram de ouvir o apóstolo Paulo. E eles aproveitaram esse privilégio. Muitas igrejas têm deixado de ouvir irmãos preciosos por causa da fofoca. Por causa da fofoca, por causa da difamação. É uma coisa triste de acontecer isso no meio do povo de Deus, mas isso tem acontecido. E nós observamos isso aqui claramente na palavra de Deus, né? O apóstolo Paulo prolongou seu discurso até a meia-noite e os irmãos estavam ali atentos. Teve um incidente com Públio? Teve. E alguns gostam até de pegar Públio, né? A gente não pode prolongar o discurso muito porque Públio teve sono. A gente, para com isso, tá? Para de tirar o texto do seu contexto para fazer pretexto para coisa errada aí. Paulo prolongou o seu discurso até a meia-noite. Houve aquele incidente ali. Ele intervém naquela situação. Particularmente, eu entendo que Paulo foi usado por Deus para trazer Públio de volta à vida. E depois ele se alimenta e fala até o romper da alvorada. E ali você vê um homem de Deus, um servo de Deus, comprometidos com Deus, com a palavra de Deus, com a verdade das Escrituras Sagradas, aproveitando aquela oportunidade para pregar, para ensinar. E a gente vê uma igreja sedenta pela verdade e que está aproveitando a oportunidade que Deus está lhes concedendo de ouvir a verdade. Oxalá, se houvesse mais homens como o apóstolo Paulo, e oxalá se houvesse mais igrejas, como aquela igreja ali de Troade, sedenta por ouvir a verdade. Colossenses capítulo 4, versículo 16. E quando essa epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, Colossos e Laodiceia eram cidades bem próximas. É a mesma Laodiceia que o Senhor Jesus Cristo vai ordenar ao apóstolo João para escrevê-la, a última mensagem dada ali à sua igreja. Nosso assunto não é a igreja de Laodiceia e nem a carta que é escrita à igreja de Laodiceia lá de Apocalipse. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha, e quando essa epístola estiver sido lida entre vós, essa epístola que ele estava escrevendo aos Colossenses, era para ela ser lida também na igreja em Laodiceia.
E a carta e a epístola que os laodicenses receberam deveria ser lida entre os colossenses também. Essa epístola aos laodicenses, nós não temos mais ela. Deus, na sua soberania, na sua infinita graça, não deixou ela ser preservada para nós hoje. E são coisas que não me faz pergunta que eu não sei responder. Deus, em sua soberania e em sua sabedoria, permitiu estar registrada para nós a carta aos Colossenses, mas não a carta aos Laodicenses. Creio eu, particularmente, que o ensino dela era restrito somente aos irmãos de Laodiceia e que era acessível também aos irmãos de Colossos. Essa é a minha compreensão. Mas a questão aqui é que você está observando o hábito que as igrejas tinham de reunirem e ler a palavra de Deus juntos. O que destaca isso, a necessidade de reunião para estudo bíblico. Uma igreja que não reúne para estudar as Escrituras Sagradas é uma igreja frágil, é uma igreja fraca, é uma igreja que vai ter problemas em várias áreas, porque não estuda a palavra de Deus. Não se deve substituir as reuniões de estudo da palavra de Deus por entretenimento. Quando uma igreja reúne para estudar a palavra de Deus, ela tem que ter isso em mente. Nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus, nós não estamos aqui para cantar. Nós não estamos aqui para bater palmas, nós não estamos aqui para ser entretido, para passar o tempo, para matar o tempo. Nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus, para ouvir o que Deus tem para falar conosco. Posso dizer que em muitos locais não existe praticamente, no sentido prático, uma reunião de estudo bíblico. Porque a reunião de estudo bíblico foi substituída por outras coisas. As pessoas chegam a falar, mas e a escola dominical? E a escola dominical? Não é uma reunião de estudo bíblico? Depende. O termo escola dominical, que é usada, a escola dominical não é bíblica. A Bíblia não é ensinada a reunir para uma escola dominical. Não. A escola dominical foi um irmão, eu não lembro agora o nome do irmão, por volta do século XVIII, século XVII, século XVIII, para evangelizar as crianças de rua na Inglaterra, fez essa escola, que era uma escola mesmo, onde ele acolhia essas crianças e ia ensinar essas crianças a ler e escrever através da Bíblia. Aí, como ele fazia isso aos domingos, daí surgiu o termo escola dominical. Pouco tempo depois, as igrejas denominacionais, inclusive conhecido como Igreja dos Irmãos, né, as igrejas neotestamentárias, adotaram essa prática. E aí divide a igreja em grupos. Tem a classe das senhoras, tem a classe dos velhos, tem a classe das crianças, dos adolescentes, dos casados, dos solteiros, enfim. Aí tem chamada, faz-se ofertas de cada classe. Aí é tanta coisa, eu não vou entrar em cada uma dessas coisas. Só que muitas das vezes, aquilo que começou bem e que tinha um objetivo, ao passar dos anos perdeu o seu objetivo. Tá? E substituiu as reuniões de estudo bíblico da igreja. E muitas das vezes não é estudo bíblico, às vezes é bate-boca. Às vezes acontece bate-boca, pessoas batem boca. Enfim, eu já presenciei cada coisa que eu fiquei assustado. Falei, mas eu vim aqui para estudar a Bíblia Sagrada, eu não vim aqui para isso. Reunião de estudo bíblico, o que vai ser estudado é a Bíblia, não é discussão de ideias. Não é discussão. A Bíblia diz assim, mas eu penso dessa outra forma. Não, a gente vai estudar a Bíblia. Eu posso pensar diferente? Posso.
Mas quando eu vou para a palavra de Deus e a Bíblia deixa claramente que o meu pensamento está errado, meu pensamento está errado. Eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu vou continuar com aquele pensamento errado, ou eu vou aceitar o que a Bíblia diz. Uma reunião de estudo bíblico não é onde nós vamos discutir nossas ideias. Não. É onde nós vamos ouvir a palavra de Deus. E vamos deixar que a palavra de Deus molde, transforme nossa mente, nosso coração. Renove nossa mente, nosso coração. Então, é diferente. Eu não vou entrar nessa questão de escola bíblica agora, porque essa não é a nossa intenção. A escola dominical, perdão. Mas a reunião de estudo bíblico de uma igreja local tem que ter por objetivo ensinar as escrituras sagradas. A palavra de Deus na sua pureza e na sua simplicidade. É 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Paulo falando que ele ia passar a Éfeso, Timóteo estava em Éfeso, e ele dá essa recomendação. Timóteo tinha que persistir em ler, exortar e ensinar. É uma mensagem direta a Timóteo, mas que podemos aplicar a nós e às nossas igrejas locais, onde reunimos ao nome do Senhor. Nós devemos persistir em ler, nós devemos persistir em exortar e em ensinar a palavra de Deus, até que o Senhor Jesus venha. Deixarmos de reunir para estudar a palavra de Deus, para deixar de ouvir os ensinos da palavra de Deus, é simplesmente apostatar ou dar um passo largo para a apostasia. E por que será que nós estamos vivendo na apostasia nos dias de hoje? É porque as reuniões de estudo bíblico da igreja foi substituída por muitas outras coisas. Por muitas outras coisas. O que é lamentável para as igrejas de Deus. Mas que não seja assim. Que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nos ajude a valorizarmos as reuniões de estudo bíblicos da igreja. Alguém já sugeriu o seguinte: querer existir, querer viver sem a palavra de Deus, tanto no sentido individual como coletivo, como no sentido de uma igreja local. É a mesma coisa de uma pessoa tentar viver sem se alimentar, sem comer. É impossível. Muitas igrejas estão anêmicas, biblicamente falando. Eu ouvi essa expressão de um irmão, e é verdade, muitas igrejas estão anêmicas, fracas, quase à beira-morte. Sabe por quê? Porque tem substituído a reunião de estudo bíblico, de estudo da palavra de Deus, por entretenimento, por atrativos humanos. Tem enchido as reuniões de estudo bíblico de penduricários deste mundo, preocupando somente em agradar e atrair a carne, a natureza pecaminosa das pessoas, e não suprir, nutrir as necessidades do Espírito. Mas que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos, em sua graça, realmente reunirmos para estudar a sua palavra e valorizar o estudo da palavra. Mas nós vamos estar orando agora, encerrando a nossa live. Vamos orar. Nosso Deus amado, nós te damos graças por esses momentos que temos passado diante de ti. Te damos graças pela oportunidade, ó Pai, de estudar a tua palavra. Temos visto a importância
a importância de estudarmos tanto individualmente como coletivamente a Tua Palavra. E, ó Pai, assim como a gente tem visto os desvios que infelizmente têm ocorrido no meio da cristandade em relação às reuniões da Tua Igreja. Em todas elas temos visto falhas e em muitos lugares temos falhado em relação a elas. O Senhor, que nós valorizemos as reuniões da Tua Igreja como está relatado na Tua Palavra, que possamos reunir. No momento não temos podido por causa da questão do coronavírus, temos reunidos com nossas famílias, em nossas casas, mas não como Tuas igrejas. Mas rogamos que o Senhor esteja em Sua graça, em Sua misericórdia, provendo o retorno para reunirmos novamente ao nome do Teu Filho, e que ao termos essa oportunidade restaurada, Senhor, sendo assim da Tua vontade, que possamos valorizar, ó Senhor, as reuniões da ceia do Senhor, onde prestaremos culto a Ti e a pessoa do Teu Filho, o Senhor Jesus, as reuniões de oração, onde a Tua Igreja colocará diante de Ti seus louvores, suas ações de graças, sua adoração, suas petições, suas intercessões, suas súplicas ao Teu santo nome. As reuniões de evangelismo, onde proclamaremos, anunciaremos o Teu plano de salvação àqueles que necessitam arrepender e crer no Senhor Jesus. Também, ó Pai, as reuniões de estudo bíblico, onde por meio da Tua Palavra seremos alimentados, seremos supridos, seremos encorajados, seremos exortados, seremos aconselhados, ensinados, seremos corrigidos, seremos advertidos, teremos a nossa esperança fortalecida. Pai, nos ajude, Senhor, a reconhecermos onde temos errado nessas questões e que possamos realmente colocar em prática aquilo que a Tua Palavra ensina no que diz respeito às reuniões da Tua Igreja. Assim, ó Pai, nós oramos, agradecemos a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por mais esse privilégio, por mais essa oportunidade, e que Teu nome, Senhor, seja glorificado e exaltado através de nossas vidas, através das Tuas igrejas, através do Teu povo. Essa é a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito obrigado a todos, mais uma vez, por sua companhia, e até a próxima live, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.